Boa noite. Boa noite. CPI da Petrobras convoca ex-diretor Renato Duque, preso na Operação Lava Jato. Lobista Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de propina, se entrega à Polícia Federal. Haddad se reúne com prefeitos da região metropolitana para discutir aumento das tarifas de ônibus. 900 pessoas que invadiram o terreno em Guaianazes há 10 anos terão que deixar o local. O número de casos de dengue na capital paulista já é 10 vezes maior do que o registrado em 2013. Dupla armada com machados mata 4 rabinos em sinagoga de Jerusalém. E conheça a ONG que recebe doações de cabelos para pessoas em tratamento contra o câncer. Invasores de terreno terão que deixar a área na Zona Leste. Eles vivem no local há 10 anos. A reintegração de posse foi marcada para a semana que vem, no dia 25. As famílias dizem que não têm para onde ir e esperam que a área seja regularizada. Uma história de incertezas e que já se arrasta por quase uma década. O terreno de 10 mil metros quadrados fica em Guaianazes, no extremo da Zona Leste, e foi invadido em 2005. De lá para cá, casas foram construídas e muitas famílias chegaram com a expectativa de ter um pedaço de terra. Hoje são 900 pessoas que vivem no local e, segundo elas, foram surpreendidas com a notícia da reintegração de posse, decretada pela Justiça. Dona Carla, que está grávida, foi uma das primeiras moradoras a se estabelecer no terreno e se emociona ao saber que terá que deixar o local onde vive com 5 filhos e o marido. Deus é bom, né? Deus vai abandonar a gente, né? Pensa, essas crianças passam Natal aonde? Na rua? Diferente de outras invasões, a ocupação aqui 25 de dezembro não tem barracos de madeira nem de lona. As casas são bem estruturadas, todas são feitas com alvenaria e muito bem mobiliadas. É que os moradores já estão aqui há mais de 10 anos e agora enfrentam o medo de terem que deixar as casas. Ediana conta que o pai dela comprou na época da invasão 2 lotes pelo valor de R$ 3.500 e aos poucos foi construindo várias casas, onde vivem pelo menos 30 pessoas da mesma família. Só de criança tem mais, deve ter uns 14 crianças. Então a gente, quando vai dormir, a gente fica olhando para os 4 cantos da casa e fica pensando, se a gente sai daqui, para onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer? O advogado Edson Miragaia, que representa o dono do terreno, disse que o seu cliente já teve muito prejuízo com a invasão. Eles pensaram até em vender a área, mas que nunca houve uma proposta dos moradores. O advogado conta que, na época, o dono do terreno tinha a intenção de construir um conjunto habitacional. Ele teve uma consequência econômica muito pesada, porque, veja bem, com o projeto em andamento, pagando as despesas referente às construções, a planta, projetos, além do mais, impostos, ele estava pagando sem qualquer retorno. Enquanto não chega o dia da reintegração de posse, os moradores ainda sonham com a chance de permanecer na área e regularizar a situação. Nós queremos que o dono aceite a nossa proposta de compra e a gente tem condições de pagar. Nós vamos ficar com fé em Deus. O Jornal da Gazeta conversou por telefone com o promotor de urbanismo e habitação do Ministério Público Estadual, José Carlos Freitas, que disse que acionou o judiciário para tentar impedir a reintegração de posse marcada para o próximo dia 25. Ele pede que o caso seja reavaliado. Grupo ataca caixa eletrônico e base da Polícia Militar na Zona Sul de São Paulo. Os casos foram na região da Avenida Dona Belmira Marim, no Grajaú. Segundo a polícia, os criminosos se dividiram em 2 grupos para fazer os ataques. Por volta das 4 horas da manhã, enquanto um grupo atacava o caixa eletrônico, o outro atirava contra a base da PM, que fica a 30 metros da agência bancária atacada. De acordo com a PM, nenhum policial se feriu. Filho de Pelé, Edson do Nascimento, conhecido como Edinho, é preso mais uma vez.
A justiça confirmou a pena de 33 anos do ex-goleiro do Santos. Segundo a Polícia Civil, Edinho teria ido a um fórum de Praia Grande, no litoral, para cumprir a medida cautelar que exigia que ele comparecesse mensalmente em juízo. Ao chegar no local, acompanhado de um de seus advogados, ele foi preso por causa de uma ordem de captura definitiva expedida pela Justiça. Em 2005, Edinho foi preso com outras 17 pessoas e, em maio deste ano, foi condenado por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Apesar do baixo volume de chuvas, a quantidade de tempestades com raios na cidade de São Paulo aumentou em relação ao ano passado. No Brasil, os raios atingem 600 pessoas por ano, dessas 100 morrem. E essas descargas elétricas normalmente têm endereço certo. A quantidade de tempestades com raios vem diminuindo desde 2011 na capital paulista. E apesar de mais raras, as chuvas fortes com descargas elétricas são muito intensas. Para se ter uma ideia, elas respondem por 60% de todo o volume de água que cai durante o ano. E uma em cada 10 pode resultar na queda de cerca de 650 raios. Essa força das tempestades colaborou para a leve alta de casos de descargas elétricas em São Paulo este ano. Enquanto em 2013 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 13.089 ocorrências até 10 de novembro, este ano, no mesmo período, 13.901 raios já atingiram a cidade. O curioso é que eles são mais frequentes em alguns bairros da capital. Apesar dos milhares de arranha-céus que se concentram principalmente na região central da cidade de São Paulo, esta característica urbana não é o que mais influencia a incidência de raios na região. As ocorrências de descargas elétricas nos diversos bairros da capital estão relacionadas às topografias das regiões. As tempestades geralmente elas se formam fora da cidade de São Paulo, elas vêm do interior. E aí, uma vez que elas encontram a cidade de São Paulo, a gente tem efeitos orográficos aqui, a topografia que levanta o ar acaba intensificando. Mas aliado a isso, a gente ainda tem o quê? A brisa marítima. E a brisa marítima faz o quê? Uma convergência de duas massas de ar distintas sobre a cidade de São Paulo. E com isso aumenta a intensidade da chuva e a intensidade da tempestade elétrica. Isso explica porque a Zona Leste, onde 3 pessoas morreram na semana passada após serem atingidas por um mesmo raio, é a área da cidade que mais soma descargas elétricas. Enquanto a chance de presenciar uma tempestade com mais de 10 raios é de 68% no Parque do Carmo, por exemplo, na Zona Oeste, próximo ao Instituto Butantan, a probabilidade cai para 5%. Você saberia dizer onde você acha que tem mais incidência de tempestade com raio ou não? Difícil, não sei, mas eu acho que onde eu moro não deve ter muita, eu não vejo tanto, pelo menos. E é na zona? Zona Oeste. Para o professor, sistemas de alerta espalhados pelos municípios do estado de São Paulo ajudariam moradores de bairros mais suscetíveis a tempestades a se proteger tanto de enchentes como dos raios. Esses sistemas eles não formam do nada. Eles se formam e eles começam a se propagar e você consegue acompanhá-los no tempo. Então é possível hoje fazer uma previsão para os próximos 20, 30 minutos para onde essas tempestades elétricas ou essas chuvas mais intensas vão se deslocar e, consequentemente, você pode alertar uma população. Pelo menos em matéria de proteção, a maioria dos paulistanos sabe o que fazer. Eu procuro um abrigo, fugir de árvore, e ficar no carro. Eu sei que o ideal é ficar em lugares cobertos. Se estiver num campo, na rua, sabe o que fazer? Eu acho que ficar deitado. Para não ficar muito alto. Fernando Haddad se reúne com 7 prefeitos da região metropolitana de São Paulo, todos do PT. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, foi debatido no encontro um possível aumento nas tarifas de ônibus cobradas nesses municípios. Segundo a reportagem, a orientação é para que as prefeituras petistas vizinhas da capital adotem antes um aumento unificado, logo no início do ano. O valor seria de R$ 3,40. Desta forma, o prefeito Haddad também mostraria à população da capital a necessidade do reajuste também entrar em vigor na cidade. Em maio do ano passado, a prefeitura chegou a aplicar um aumento de 20 centavos. Mas uma nova onda de protestos que parou a cidade fez Haddad recuar e voltar ao valor de R$ 3.
Monotrilho da Zona Leste vai ter horário de funcionamento expandido em dezembro. O trecho da linha 15 Prata, inaugurado em agosto, conta com 2 estações, Vila Prudente e Oratório. De acordo com o metrô, a partir do dia 19 de dezembro, o monotrilho passará a funcionar todos os dias da semana e não apenas aos sábados e domingos. O horário de funcionamento diário, porém, será apenas entre 10 da manhã e 3 da tarde. Está prevista também a integração com a linha 2 verde do metrô na estação Vila Prudente. Quando estiver pronta, a linha 15 Prata irá conectar a região da Vila Prudente com a cidade Tiradentes, ambas localizadas na zona leste da cidade. USP abre programa de demissão voluntária destinado aos servidores técnicos e administrativos. A universidade diz que o programa é de cunho excepcional e será adotado como medida para o reequilíbrio financeiro da instituição. Segundo os estudos da reitoria, a redução dos gastos com a folha de pagamento será da ordem de 6,5%. O custo do programa está estimado em R$ 400 milhões. Os interessados podem aderir ao programa até o final de novembro. Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostra que a cidade registrou quase 28 mil casos de dengue entre janeiro e o começo deste mês. O número é 10 vezes maior que o registrado em todo o ano de 2013 e o mais alto verificado na última década. No ano passado, a cidade teve 2.617 casos. Segundo a Prefeitura, para facilitar o mapeamento, qualquer caso suspeito de dengue ou febre chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, terá de ser notificado à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo em até 24 horas. Antes dessa regra, as unidades de saúde já eram obrigadas a informar à Secretaria os casos suspeitos, mas não tinham um prazo. Apesar do aumento de casos, a Secretaria afirma que o município está em fase de baixa transmissão. De acordo com a pasta, 98,6% dos casos foram registrados no primeiro semestre do ano. O bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital, continua sendo o distrito com maior incidência de dengue no ano. São 3.407 casos. Em seguida, com os maiores índices de incidência, aparecem Lapa e Rio Pequeno. Uma organização não governamental da cidade de São Paulo ajuda a recuperar a autoestima de pacientes que passam por tratamentos contra o câncer. A ONG Cabelegria recebe fios de cabelos doados pelo correio para a confecção de perucas que são distribuídas para crianças e adultos que têm a doença. Mechas e mais mechas de cabelo. Juntando um pouco de cada, temos perucas de diferentes tamanhos e estilos. No mercado profissional, uma peruca desta pode custar até R$5.000. Fios longos, sem química e naturais. O cabelo de uma peruca pode ter saído da cabeça de qualquer pessoa, inclusive desta baixinha tímida de 7 anos. Rafaela quis, por vontade própria, cortar e doar o cabelo, mas por um motivo bem especial. Queria doar para as crianças que têm câncer. A avó Márcia conta que Rafaela também convenceu a mãe a cortar o cabelo. Todo mundo ficou chocado quando soube qual foi o motivo do corte. E eu orgulhosa. O Instituto Nacional de Câncer estima que a doença já é a que mais mata crianças e adolescentes de 1 a 19 anos em todo o país. Doações como a da Rafaela são muito importantes para amenizar um tratamento tão agressivo quanto o do câncer. São sessões de químio e radioterapia que fazem os pacientes perderem o cabelo e, aos poucos, com a peruca, eles vão retomando a autoestima. Para Chrissy Emily, de 18 anos, descobrir a doença foi ainda mais difícil. Isso porque o câncer não era câncer. Há 3 meses, a estudante teve um diagnóstico errado e passou por 4 sessões de quimioterapia. Logo na primeira, começou a perder o cabelo. Tô lavando o cabelo, coloquei a mão assim, caiu aquele fio, aquela mecha inteira. Foi triste. Liguei pra minha mãe do banheiro: mãe, entra aqui, me ajuda. Minha mãe entrou. Aí a gente ficou chorando junto. Ela pegou uma tesoura. Você quer cortar? Vamos cortar. A gente pegou e começou a cortar o cabelo. Ela mostra a foto do tamanhão que o cabelo estava em maio deste ano. Hoje a peruca é mais curta, mas poder voltar a colocar presilhas nas madeixas foi uma emoção e tanto.
eu não sabia o que falar. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo direito. Porque não tinha como, só chorar. Nunca ia imaginar que ia ganhar uma peruca. A peruca que Christy ganhou é da ONG Cabelegria, especializada em distribuir perucas a pacientes com câncer. Foram sorrisos assim que fizeram Mariana ampliar o que começou com uma campanha de doação de cabelo. A ideia era atingir somente as crianças, mas a ação cresceu tanto que mulheres adultas já procuram os produtos. Você chega no hospital, na casa dela, e você vê ela brincando, a hora que ela recebe a peruca, ela põe, vai na frente do espelho e brinca, fala que é Rapunzel o tempo inteiro brincando. É um choque muito grande que a gente tem de realidade mesmo. E falar que eu indo para o hospital estava reclamando do trânsito. Hoje são mais de 30 mil perucas entregues. Mariana conta que por dia recebe de 150 a 200 doações via correio. Hoje a gente é o maior centro de arrecadação de cabelo do Brasil. E a gente vem lutando muito para conseguir ser o maior centro de distribuição de peruca do Brasil. Presidente Dilma Rousseff se reúne com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Casa Civil, Aloísio Mercadante. Os encontros aconteceram na manhã de hoje no Palácio da Alvorada. A reunião com o ministro da Justiça não estava prevista na agenda oficial de Dilma e aconteceu durante a 7ª fase da Operação Lava Jato. A assessoria da presidência não divulgou o assunto do encontro. CPI mista da Petrobras convoca o ex-diretor Renato Duque e aprova a cariação entre Nestor Severo e Paulo Roberto Costa. A convocação de Duque foi aprovada por unanimidade. Ele foi preso na última sexta-feira durante a 7ª fase da Operação Lava Jato da Polícia Federal e está detido na Superintendência da PF em Curitiba. Duque foi indicado para a diretoria de serviços pelo PT e permaneceu no cargo entre 2003 e 2012. A CPI mista aprovou também a convocação do presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, Machado teria sido responsável pelo pagamento de R$500 mil em propina oriunda de contratos da Petrobras supostamente superfaturados entre 2009 e 2010. Por causa das denúncias, Sérgio Machado, indicado para o posto pela bancada do PMDB no Senado, se licenciou do cargo no último dia 3. E por fim, a CPI também aprovou um pedido de acareação entre 2 ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. Ex-titular da área de abastecimento, Paulo Roberto está mantido em prisão domiciliar, acusado de ser um dos mandantes do esquema de corrupção na Petrobras. Nestor Severo ocupou a diretoria internacional e foi citado nas investigações como um dos beneficiários dos pagamentos de propina. Embora aprovada na CPI, a acareação ainda não tem data para acontecer. E por 12 votos a 11, a CPI também aprovou o requerimento apresentado pela oposição que pede a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. As quebras vão do período entre janeiro de 2005 e maio de 2014. Em depoimentos à Polícia Federal e ao Ministério Público, Vacari Neto foi apontado por Paulo Roberto Costa e pelo doleiro Alberto Youssef como operador do suposto esquema de recolhimento de propina de contratos superfaturados da Petrobras com fornecedores. João Vacari Neto nega as acusações. Vice-presidente executivo da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, admite que pagou R$8 milhões ao doleiro Alberto Youssef entre julho e setembro de 2011. Ele afirma que pagou a propina para evitar represálias em contrato da empreiteira com a Petrobras. Desde o último sábado, são colhidos depoimentos de executivos e funcionários presos de 9 grandes empreiteiras que mantêm contratos com a Petrobras que somam R$59 bilhões. Na tarde de hoje, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção que atuava na Petrobras, se entregou na sede da Polícia Federal em Curitiba. No acordo de delação premiado, o doleiro Alberto Youssef afirmou que Fernando Baiano fazia a ponte entre a construtora Andrade Gutierrez com a estatal do petróleo. Ao menos 5 delatores da Operação Lava Jato já se comprometeram a devolver R$423 milhões. Segundo o jornal O Globo, as somas já estão bloqueadas em contas no Brasil e no exterior. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu sei que
Dilma Rousseff, a Poliana do Planalto, a Júpiter de Taller, é unha e carne com Graça Foster, presidente da Petrobras, que ela chama de graciosa. Bom, nem isso vai salvar a pele da moça. Afinal de contas, ela agora está movendo um processo contra ex-diretores da Petrobras por prejuízos causados à empresa na compra de Passadina. No entanto, ela foi às CPIs do Congresso e disse aos parlamentares que era um negócio normal, que podia ter dado certo, que tinha que ser visto o que aconteceu na época. Ou seja, ela mentiu sob juramento para o Congresso. Além do mais, ela estava sentada ao lado de José Carlos Cossenza, que é diretor e está no lugar do Paulo Roberto Costa, o Paulinho do Lula, um dos delatores premiados da Operação Lava Jato, e que foi acusado por esses delatores de continuar levando propina até hoje. Tudo se acumula nesse negócio da Petrobras e a Graça também reconheceu que já sabia desde março que alguns funcionários da Petrobras levaram um dinheirinho, uma propina de uma empresa holandesa. O problema todo é que ela agora vai criar uma direção na Petrobras de governança corporativa para ensinar aos seus diretores que a lei do país tem de ser cumprida. É um esforço de transparência que ela mesma não tem desenvolvido na sua presidência, porque tudo o que ela sabe sobre a Petrobras é que a Polícia Federal e o Ministério Público descobriram na investigação. As investigações internas da Petrobras não revelaram nada, é uma transparência completamente opaca. Mais uma conquista desta gestão petista na maior empresa brasileira. Meus amigos, estaremos de volta na quinta-feira para tratar dessas coisas todas direto ao assunto. Até lá! Ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, é internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico, ele vai fazer um tratamento de descompensação de fibrose pulmonar. A doença respiratória, que é crônica, se caracteriza pelo endurecimento do tecido pulmonar, o que pode dificultar a respiração. Tomás Bastos foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente Lula. Aconteceu hoje a primeira audiência de instrução e julgamento do empresário Ike Batista, acusado de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada. A sessão foi realizada no auditório do Tribunal do Júri da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A denúncia contra o empresário foi feita pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e aceita pela Justiça em 16 de setembro. Foram ouvidas hoje 3 testemunhas de acusação. Pelo menos mais 2 audiências já estão marcadas e deverão acontecer nos dias 10 e 17 de dezembro. Terror em Jerusalém. 2 palestinos matam 4 rabinos dentro de uma sinagoga. Os 2 terroristas invadiram a sinagoga durante as preces da manhã e atacaram os religiosos com facas, machados e uma arma de fogo. A polícia chegou depois de alguns minutos. Houve troca de tiros e 2 terroristas foram mortos. Os 4 rabinos mortos tinham dupla cidadania. Um era britânico e 3 eram americanos. Mais 8 pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade. Os terroristas eram primos e viviam em Jerusalém Oriental. Em Gaza, território palestino dominado pelo grupo extremista Hamas, houve comemoração. Os terroristas foram chamados de heróis e militantes do Hamas distribuíam doces. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, condenou o ataque. O premier israelense Benjamin Netanyahu acusou Abbas e o Hamas de incitamento e prometeu uma resposta dura e ordenou a demolição imediata das casas dos terroristas em Jerusalém Oriental. Houve confronto entre as forças de segurança e moradores. 9 parentes dos terroristas foram detidos. A atual onda de violência teve como estopim a disputa pela esplanada das mesquitas e o Monte do Templo, a área considerada sagrada pelas 2 religiões. O conflito desencadeou uma série de ataques a facadas e atropelamentos nas últimas semanas, com 6 mortes.
O assassino americano Charles Manson, de 80 anos e condenado à prisão perpétua, consegue licença para se casar com a namorada de 26 anos. Charles Manson é um dos criminosos americanos mais conhecidos e odiados de todos os tempos. Ele cumpre prisão perpétua por liderar um grupo que cometeu 7 homicídios em 1969. Uma das vítimas foi a atriz Sharon Tate, mulher do diretor de cinema Roman Polanski, e grávida de 8 meses. A noiva Afton Elaine Burton, de 26 anos, também conhecida como Star, se mudou para a Califórnia há 9 anos para ficar mais perto de Manson. Ele está preso num centro penitenciário a 300 quilômetros de Los Angeles. A data do casamento ainda não foi marcada. Levantamento da ONU mostra que os pedidos de refúgio ao Brasil cresceram 930% entre 2010 e 2013. Segundo os dados divulgados hoje pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o número total de pedidos de refúgio ao Brasil passou de 566 em 2010 para 5.882 em 2013. Só neste ano, até o mês de outubro, foram registradas 8.302 solicitações. A maior parte dos refugiados vem dos seguintes países: Síria, Colômbia, Angola e República Democrática do Congo. Os níveis dos principais sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo continuam caindo. Os períodos sem chuva estão cada vez menores, mas mesmo assim os reservatórios não registraram aumento. O Cantareira, que foi o primeiro a enfrentar a crise e agora só tem água do volume morto disponível, chegou a um nível de 10,2% nesta terça, 0,1 ponto percentual a menos que ontem. O manancial está há 216 dias consecutivos sem apresentar elevação em seu nível. A última vez que isso ocorreu foi no dia 16 de abril. O sistema Alto Tietê também continua em queda constante. O índice registrado hoje foi de 6,9%. Já no sistema Guarapiranga, o índice passou de 34,4% na segunda para 34% nesta terça-feira. O sol brilhou forte hoje, esquentou e só choveu no norte do estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto, Barretos e São José do Rio Preto. Aqui na capital paulista, o tempo ficou firme, a máxima chegou aos 27 graus. E tudo indica que vai esquentar mais amanhã. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. A quarta-feira promete altas temperaturas em praticamente todo o país. Depois de dias de sol e calor no sul do Brasil, o ar seco perde força e com isso traz de volta as condições de chuva para a região a partir da tarde. Entre o centro-oeste e o norte do país, a sensação ainda é de tempo abafado e pode chover forte em alguns momentos. Há previsão de pancadas volumosas também no interior nordestino, com exceção do sul da Bahia. Amanhã, a máxima vai aos 29 graus em Belo Horizonte, 30 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, 35 em Campo Grande e 36 graus em Palmas. Para os paulistas, o predomínio é de sol, mas há previsão de pancadas isoladas no interior do estado. E as temperaturas entram em elevação, chegando aos 35 graus em Votuporanga, 33 em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. Só não deve chover nas faixas sul e leste, o que inclui a Grande São Paulo. Por aqui o sol vai brilhar forte e as temperaturas sobem gradativamente com o decorrer da semana. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 28 graus. Na quinta, faz mais calor ainda, 30 graus e voltam as condições de chuva. Na sexta-feira, os termômetros devem alcançar a marca dos 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Um morador da Zona Leste é o responsável pela criação do primeiro parque linear de São Paulo, o Parque Ticoatira, na Penha. Para transformar o local, ele plantou 17 mil árvores e quer plantar muitas mais. Conheça essa história na videoreportagem de Felipe Meireles e Renata Falzoni. Quando na Penha, Zona Leste de São Paulo, a Avenida Carvalho Pinto foi asfaltada, o riacho Ticoatira foi retificado e uma área com 3 quilômetros de extensão ao longo das duas margens do rio preservada para a manutenção da mata ciliar.
No entanto, na década de 2000, a região estava precária. Isso aqui era uma área pública, praticamente abandonada, degradada, quer seja por vandalismo, quer seja por restos de lixos deixados pelos comerciantes aqui do lado. E eu falei com a minha esposa, eu vou mudar isso daqui. Eu vou pesquisar o que tinha aqui há 100, 150, 200 anos atrás, mas eu vou plantar árvores aqui. A intenção era 5 mil árvores e eu comecei a mandar e-mail para a Secretaria do Meio Ambiente, falar, puxa, uma área tão bonita, não dá para transformar em parque? E em maio de 2007, viu que já estava bonito isso daqui e foi transformada essa área pública no primeiro parque linear da cidade de São Paulo. O nome completo é Parque Linear Ticoatira Engenheiro Verne Zulauf, em homenagem ao primeiro secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Continuei plantando. Aqui tem praticamente 150, 170 espécies de árvores, Mata Atlântica. Cada 12 árvores que eu planto aqui, uma é frutífera. Mas é frutífera aos olhos do pássaro. E eu percebi que de 2007 para cá, quando essas árvores frutíferas já estavam com certo porte, começou a atrair bastante pássaros aqui. Hoje, não só os pássaros são atraídos pelas árvores, mas toda uma população na busca de saúde e lazer. Olha, eu já conheci ele há algum tempo, antes das árvores e agora. Agora ficou melhor, né? Está mais arborizado, um lugar muito mais propício para atividade física, né? E com certeza essas árvores aí veio para ajudar, para trazer um ar mais puro. Estão bonitas, mas falta um pouquinho de limpeza, só isso, né? Tá faltando banheiro, tanto masculino quanto feminino. E bebedouro também, que não tem um lugar aqui para você tomar água. Você pratica um esporte aqui, faz uma caminhada, tá com sede, sabe? Não tem onde você tomar água. Os parques lineares são ao longo de rios. E neste caso, aqui uma água purinha deságua no riacho que forma o Parque Ticoatira. Eu quero plantar de 40 a 50 mil árvores, mais 30 mil. Fundamentalmente, é para o neto dos netos, dos netos dos nossos netos. E são para aqueles que vão chegar aqui, bem lá na frente. Cidadãos como Hélio Silva fazem a diferença. Belo exemplo. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira venceu a Áustria em amistoso realizado hoje, agora há pouco, em Viena. E o Brasil continua com 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Dunga. Celso? Pois é, Gabriel, o amistoso aconteceu agora à tarde, horário de Brasília. Davi Luiz de cabeça fez o primeiro gol brasileiro. Dragovic de pênalti empatou para os austríacos. E foi o primeiro gol sofrido pela seleção brasileira em 6 jogos sob o comando do técnico Dunga. Mas Firmino, aos 40 minutos de longe, acertou um belíssimo chute para fazer um belo gol e definiu o placar. Brasil 2, Áustria 1. Foi a 6ª vitória em 6 jogos comandados pelo novo treinador. Ô Celso, a Áustria não é muito conhecida, não tem uma fama muito boa no futebol, mas está bem, né? Lidera o grupo deles da Eurocopa. O Brasil foi bem nesse jogo? Foi bem, encontrou quer dizer, não é a seleção dos sonhos ainda, mas encontrou uma forte marcação, conseguiu sair dessa marcação, venceu o jogo por 2-1. Eu acho que o mais importante de tudo são os números favoráveis. O Dunga entrou com sob certa desconfiança do torcedor brasileiro, da própria crítica, e de repente, depois de um 7-1 para a Alemanha, 3-0 para a Holanda, o Brasil emenda 6 jogos, 6 vitórias, sofreu 1 gol apenas nesses 6 jogos, levando em consideração que sofreu 10 nos últimos 2 na Copa do Mundo. Quer dizer, 7 só no último jogo da Copa. Exato, quer dizer, são números que você deve reverenciar. Acho que é um bom começo desse trabalho do Dunga, mas o que vale mesmo são jogos oficiais. Depois tem eliminatórias pela frente, tem Copa América, aí sim que a gente vai poder fazer uma avaliação um pouco mais precisa sobre a seleção. E hoje, data FIFA, também outros amistosos acontecem, outros jogos, Portugal e Argentina empatando em 0-0, Espanha e Alemanha também 0-0. Brasil volta a campo só o ano que vem agora. Só no ano que vem agora. Palmeiras acerta os últimos detalhes para não fazer feio na estreia do novo estádio, que acontece amanhã às 10 horas da noite contra o Sport. Gabriel, e para se acostumar com a iluminação, a equipe treinou agora à noite na nova arena.
Este é o terceiro treinamento no antigo Palestra Itália, que passou por reforma durante 4 anos. Com 39 pontos, o Palmeiras luta para se afastar ou para afastar de vez o risco de rebaixamento. Faltando 4 rodadas para o fim do Brasileirão, a equipe tem 3 pontos a mais que a Chapecoense, primeira equipe dentro do Z4. Os ingressos para o duelo estão esgotados. Foram vendidos 35 mil bilhetes para os palmeirenses. Ainda restam entradas para os torcedores com necessidades especiais e para torcedores do esporte. A inauguração oficial do Allianz Parque não será a única novidade no Palmeiras amanhã. O time vai jogar contra o Sport com uma camisa especial. Ao redor do distintivo do clube aparecerá a inscrição "O Bom Filho, a Casa Torna". Ô Celso, é uma pressão a mais para o Palmeiras, que tenta fugir do rebaixamento, ter que ganhar na estreia do novo estádio? Não tenho a menor dúvida. Quando esse jogo foi marcado, imaginava-se que o Palmeiras estivesse numa situação melhor no campeonato. E aí você tem a necessidade de vitória, que já é uma pressão sobre os jogadores, e na inauguração da nova arena, quer dizer, isso cria realmente uma tensão maior, uma ansiedade. A gente pode pegar exemplos recentes do rival Corinthians, por exemplo, quando estreou na nova arena, perdeu para o Figueirense por 1-0 e claramente o time sentiu a ansiedade, a emoção da estreia. Não deixa de ser uma estreia. O mais conveniente é que o Palmeiras fizesse esse jogo inaugural no ano que vem, num jogo de festa contra um time convidado, sem maiores responsabilidades. Ou é melhor falar que a estreia mesmo foi no jogo de despedida do Ademir da Guia, há 3 semanas. Também, evidente, mas para esses jogadores eles vão sentir casa cheia, é uma pressão a mais, sem dúvida. No Corinthians, o técnico Mano Menezes realizou nesta tarde o único treino antes do embarque para Belém, onde o time enfrenta o Goiás. O jogo acontece amanhã às 9 da noite e é mais uma batalha em busca da vaga na Libertadores da América. O Corinthians viaja daqui a pouquinho para Belém do Pará, onde enfrenta o Goiás nessa quarta-feira, rodada importante na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Aqui do meu lado, o Fagner, é um jogo fundamental, né? No primeiro turno, o Corinthians teve uma atuação muito boa contra o Goiás, talvez o melhor jogo do Corinthians no ano, no Campeonato Brasileiro, uma vitória por 5-2. Dá para tirar alguma lição daquela partida para jogar esse jogo? Sem dúvida, né? Acho que são jogos que você tira como exemplo. Até porque naquele jogo nós fomos surpreendidos 2 vezes, né, e ficamos atrás do placar e só no final que conseguimos a virada e ampliar o placar, né? Então acho que a atenção desde o início do jogo acho que é muito importante. O Corinthians não teria o Guerreiro, né, que está na seleção, além do Lodeiro, do Romero também jogando pelas seleções dos países deles. Perdeu o Petro suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Fábio Santos que sentiu uma lesão no joelho. Quanto pesa esses desfalques? A gente sabe que são jogadores importantes, né, de muita qualidade. Mas ao mesmo tempo a gente sabe da importância dos jogadores que vão entrar, né? Que são jogadores que vêm trabalhando duro, vêm trabalhando firme para quando aparecem essas oportunidades eles poderem entrar e entrar bem. Qual a conta que vocês fazem? Quantos pontos o Corinthians precisa para carimbar a vaga? Se conseguir todos os jogos é ótimo, né? Mas vamos jogo a jogo, acho que é o mais importante, né? Que se a gente pensar muito lá na frente, a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer amanhã. Então vamos pensar amanhã, depois de amanhã a gente pensa no domingo e assim vai, para a gente conseguir o nosso objetivo que é ficar no G4. Tem que ganhar do Goiás, não tem jeito. Lá em Belém, tá calor e úmido. Valeu, um abraço também. Tchau, tchau. Estela, com você? A partir de quinta-feira, dia 20, grandes filas prometem tomar conta da Pinacoteca do estado de São Paulo. O local vai receber a exposição do artista Homuek, que bateu recorde de público no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. São obras hiperrealistas que representam a figura humana. Difícil é se convencer de que elas não são mesmo humanas. Assim, de perto, dá para ver os detalhes como os poros, as rugas, os pelos e também expressões como esta do jovem esfaqueado. Agora mais afastado, assim de longe, a perspectiva muda e o que chama a atenção é o tamanho das obras. Apesar de serem super realistas, elas têm dimensões que brincam com as nossas referências. Afinal, quem não gosta de ter os seus padrões provocados e por isso arrebatam espectadores por onde passam. As esculturas de Homuek já passaram por Japão, Austrália, México, Nova Zelândia. A última parada foi no Rio de Janeiro, onde a exposição bateu recorde de público. Agora em São Paulo, a expectativa é que o sucesso se repita,
Quem for à Pinacoteca a partir do dia 20, além das 9 peças, vai poder conferir também um vídeo que revela o processo criativo do artista australiano. As peças feitas com resina, fibra de vidro, silicone e acrílico reproduzem fielmente cada detalhe da anatomia humana, ou neste caso aqui, do frango. Mas no fim, o que se tem é quase um estado hipnótico de olhar e tentar se convencer de que não, eles não são reais. A exposição de Romue, que ficará em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A mostra será aberta ao público na quinta-feira e poderá ser vista até o dia 22 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 6,00, mas aos sábados e às quintas-feiras, a partir das 5 da tarde, a entrada é gratuita. Marta Suplicy retorna ao mandato no Senado e diz que a demissão do cargo de ministra da Cultura é página virada. Marta afirmou ainda que volta ao Legislativo para defender o governo, o país e a democracia. O momento é o de pensar no país e nos valores maiores da democracia, duramente conquistada através da luta de várias gerações de brasileiros. A conjuntura exige responsabilidade e grandeza. Precisamos alertar a todas as forças políticas, tradicionalmente democráticas, para que não se juntem nas ruas aqueles que pedem a volta de um regime autoritário e de exceção. Relatório divulgado pela ONU mostra que 25% da população mundial é jovem, com idade entre 10 e 24 anos. O número é um recorde e, de acordo com o estudo, esse número tende a aumentar. Em 2050, o planeta terá 2 bilhões de jovens. No entanto, o levantamento mostra que a distribuição dos jovens no mundo é desigual. A maioria está em países em desenvolvimento, o que comprova o envelhecimento das nações mais ricas. Segundo a ONU, questões como saúde, educação e emprego são um desafio diante desse cenário. A seguir, em crise econômica, primeiro-ministro do Japão anuncia eleições antecipadas e adia aumento de impostos. E a escalada do terrorismo. O levantamento mostra que 18 mil pessoas foram assassinadas em 2013 por radicais islâmicos. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, revelam alta no desmatamento da Amazônia em outubro deste ano. A comparação foi feita com dados do mesmo período do ano passado. No mês passado, a Amazônia perdeu mais de 240 quilômetros quadrados de floresta. O aumento é 467% em relação a outubro de 2013. O total de matas destruídas equivale a 24 mil campos de futebol. Segundo o Instituto, os estados que mais desmataram foram Rondônia, Mato Grosso e Pará. O levantamento do Amazon é paralelo ao realizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Ministério do Meio Ambiente não comentou os dados divulgados pelo Amazon, por não serem oficiais. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Ricardo Carvalho. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. É com você, Ricardo. Reconhecidas como um dos importantes motores da economia, empresas brasileiras, já de um tempo para cá, começam a ter um foco mais aguçado sobre o papel que elas podem e devem exercer frente aos desafios da sustentabilidade. A Fundação Getúlio Vargas participou recentemente de um dos mais completos levantamentos de empresas nacionais que estão passando a se preocupar com o tema da sustentabilidade. Estamos recebendo aqui no estúdio o Aron Belink, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e que fez a coordenação técnica do estudo. Boa noite, Aron. Aron, quantas empresas foram pensadas, escolhidas para participar desse estudo? O que elas têm feito pelo planeta? Então, esse estudo, Ricardo, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar conversando de novo. Esse estudo, ele é o levantamento que nós fazemos para a elaboração do guia-exame
de sustentabilidade, é uma publicação muito reconhecida, e ele não tem um significado estatístico no sentido de que nós queremos uma grande quantidade para fazer uma amostra de milhares de empresas. Ele, na verdade, ele é um grande chamado a todas as empresas que se apresentam e voluntariamente respondem a um grande conjunto de questões que ajudam a traçar um perfil. Então, esse ano nós tivemos a participação de 228 empresas de todo o Brasil, de vários portes, vários setores. É um conjunto bastante grande de empresas, considerando a complexidade do trabalho e a completude do questionário que elas respondem, e dessas 228 empresas foram selecionadas 61 que se destacaram do conjunto pela qualidade, pelo comprometimento que elas têm com as práticas voltadas para a sustentabilidade. Quer dizer, esse destaque dessas 61 empresas é porque essas empresas cuidam de uma maneira diferenciada de dentro da empresa mesmo, de alguns setores. O que seriam esses setores? Então, é dentro da empresa e também fora, ou seja, quer dizer, as atividades que as empresas desempenham, as políticas que elas têm, vão além daquilo que seria o trivial, exatamente por isso elas são as destacadas. O que não quer dizer que elas são perfeitas, quer dizer que elas são destacadas, isso é importante, é um grande passo à frente. Então, por exemplo, empresas que têm práticas voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, empresas que estão olhando a questão de seus novos produtos, da maneira como esses produtos reduzem o impacto sobre o meio ambiente, empresas pensando na adaptação às mudanças climáticas no cenário futuro, né? Questões de direitos humanos, questões ligadas a atendimento a clientes. Então, é muito abrangente esse estudo que é feito e pega realmente várias áreas, né? Certo. Agora, é lógico que a empresa está preocupada com o mercado. Ela tem que atender o mercado. Pelos produtos que ela tem que vender. Será que essas empresas não correm um risco de ficar muito na frente na sustentabilidade e não ter custo competitivo, de repente? Nós vemos e temos bem claro isso, que o risco que as empresas correm é de ficar mais atrás, não muito na frente. Ou seja, não essas que se destacaram, essas correm um risco menor, mas no conjunto das empresas, o que a gente vê hoje é que a necessidade das empresas avançarem rumo à sustentabilidade, porque, como a gente viu já em várias matérias, a gente vê o tempo todo, o desafio está colocado cada vez mais rápido. A questão da água em São Paulo, a questão das mudanças no clima, a questão dos resíduos, a questão dos carros na rua. Quer dizer, nós estamos cercados de coisas que nos mostram que soluções são urgentes e vão ser cruciais para que as empresas se deem bem no futuro. Então, o que o GVCS faz, o nosso centro de estudos, dentro de uma escola de administração, é exatamente procurar encontrar maneiras pelas quais as empresas possam avançar nessa agenda. Então, dentro da natureza das empresas, de se preocupar com o mercado, de ser competitiva, de estar avante da concorrência, nós procuramos desenvolver ferramentas, instrumentos, políticas que permitam essas empresas avançarem. Temos várias iniciativas nessa direção. Então, essas várias iniciativas é que acabam dando às empresas a oportunidade de se modernizarem, já que o mundo da sustentabilidade vai ser inevitável. Sem dúvida. Todos nós chegaremos lá. Que outros estudos o centro tem feito para que ajude as empresas a se encontrarem? Por exemplo, nós trabalhamos muito na construção de conhecimento junto com empresas. Nós não somos uma academia na Torre de Marfim, nós estamos com a mão na massa, trabalhando junto com as empresas. Então, por exemplo, nós temos uma iniciativa que se chama Empresas pelo Clima, onde nós temos já 128 participantes, empresas e outras organizações, que trocam continuamente informações, publicam as suas emissões, algumas se aprofundam mais e entram em grupos de trabalho, outras simplesmente reportam as suas emissões de gases de efeito estufa, que já é um grande trabalho que nós vamos desenvolver. E ao fazer isso, nós vamos identificando então quais são as práticas, quais são os desafios. Também na área dos bancos, nós fizemos um trabalho recentemente com a Febraban. Mas só uma coisinha, a área dos bancos, o Banco Central, de uma maneira inédita, baixou uma determinação que os bancos devem cada vez mais se dedicar à questão da sustentabilidade. É isso? Agora, exatamente. É interessante isso. Um órgão federal, um banco central, que se mete, vamos assim dizer, na questão da sustentabilidade. Como é que se deu isso? Então, lá na Rio+20, em 2012, quer dizer, o debate sobre a sustentabilidade teve muita visibilidade. Uma das medidas que aconteceu aqui no Brasil foi o começo desse estudo do Banco Central, que resultou na resolução que saiu agora em julho de 2014, e uma resolução que determina que todos os bancos do país devem ter as suas políticas de responsabilidade socioambiental. O que significa isso? Que os bancos vão começar a se preocupar de uma maneira completamente diferente com a qualidade da gestão socioambiental dos seus clientes. E por que o Banco Central está preocupado com isso?
Em grande parte porque para uma instituição como o Banco Central, que cuida da segurança, da estabilidade do mercado, perceber que as empresas não estão dando a devida atenção para a sustentabilidade pode gerar riscos futuros. Lógico. Quer dizer, um banco que empresta para uma empresa... objetiva, econômica, né? Econômica e da estabilidade do sistema. Quer dizer, os bancos, hoje, o Banco Central percebe, e está sendo bastante ousado nisso, o que é muito bom, que a gente precisa ter uma certa atenção e que os bancos correm riscos que eventualmente eles não estão vendo se não olharem a questão socioambiental. Então não é para o banco fechar a torneira e apagar a luz, é para o banco pensar para onde está indo o recurso. Perfeito. Agora, Aron, empresas, bancos, não precisam, bancos são todos grandes, empresas não precisam ser grandes para entrar nessa história, tá certo? Isso. Vamos supor que vários empresários estejam assistindo aqui a tua entrevista e gostariam de entender melhor essa questão da Fundação Getúlio Vargas, esse trabalho. O que tem que fazer? Então, nós somos o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, aqui em São Paulo. O nosso site é o www.fgv.br/CES, CES, Centro de Estudos em Sustentabilidade, e ali nós temos uma grande explicação sobre onde a empresa pode participar. E só para dar um recado importante, o SES, ele percebe claramente que nós devemos olhar não só as grandes empresas hoje, que já estão consolidadas no mercado e que estão procurando trazer novos desafios. Nós estamos olhando também as pequenas, que daqui a 10 ou 15 anos vão ser as grandes e que hoje estão fazendo os seus negócios não para adaptar o negócio a uma nova realidade, mas para crescer com a sustentabilidade, rumo à sustentabilidade. Ela ganha com a sustentabilidade e a sustentabilidade ganha com ela. Aron, para a gente encerrar, você podia repetir, por favor, o endereço do site? Lógico. É www.fgv.br/CES, CES. E lá tem muita coisa para quem quiser ver, não só empresas, mas ONGs, cidadãos, quem tiver interessado. A gente tem muito material e vai ser um prazer receber vocês. Obrigado, Aron, pela entrevista. Muito obrigado. Gabriel, é com você. Primeiro-ministro do Japão anuncia eleições antecipadas e adia aumento de impostos. O anúncio aconteceu um dia depois de ser divulgado que a economia do Japão encolheu pelo segundo trimestre consecutivo e o país entrou em recessão técnica. O premier Shinzo Abe decidiu convocar eleições 2 anos antes do fim da atual legislatura para tentar aprovação para suas políticas econômicas. A votação deve acontecer em 14 de dezembro. O premier também adiou por 18 meses um segundo aumento de impostos sobre vendas, que estava marcado para outubro do próximo ano. Abe defende que o aumento é necessário para cobrir os custos crescentes da Seguridade Social e conter a dívida pública gigantesca do Japão. Número de mortes por terrorismo cresceu 61% entre 2012 e 2013. 18 mil pessoas morreram no ano passado vítimas de grupos radicais islâmicos. Os números estão no relatório sobre terrorismo global do Instituto Economia e Paz da Austrália. Em um novo vídeo de extremistas, dois reféns europeus pedem ajuda ao governo de seus países. O vídeo foi divulgado num site ligado à rede Al-Qaeda. O refém francês Serge Lazarevich diz que está muito doente e pede que o presidente da França, François Hollande, faça tudo para que ele seja libertado. O segundo refém é um holandês. Ele também apela por ajuda do governo de seu país. Os 2 homens foram sequestrados em novembro de 2011 em locais diferentes do Mali. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. A máquina captura Rafik Farah, referência da arquitetura moderna. Hoje, 11h30 da noite.